Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma revisão sobre tipos de gráficos, tipos de informação, tipos de infográficos que aparecem na Unicamp, primeira e segunda fase. Esse vídeo aqui ele é um corte de um outro vídeo que eu faço uma análise do que caiu na Unicamp primeira fase, tá? Então talvez tenha alguma coisinha que fique estranha aí, mas é porque ele é um corte que eu adicionei aqui. Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011, formado pela Unicamp em Química e licenciatura, e estou aqui no YouTube resolvendo as mais diversas provas do Brasil e vestibulares, né? Enem, Unicamp, FUVEST, deixando tudo resolvido aqui de graça, beleza? Só lembrando que eu tenho uma pasta aberta com mais de 30 listas de exercício, organizado por tema, organizado com assunto, tudo com link para você clicar, né? Ou tirar uma foto ali, clicar, ir para onde você quiser, para você ver a minha resolução daquelas questões. Centenas de exercícios, tudo organizadinho, gratuito, beleza? E se você quiser me apoiar, achar que vale a pena, você pode fazer um Pix aí e doar um dinheiro para mim, que eu vou ficar super feliz. Estou precisando trocar de cadeira de roda, minha cadeira já tá velhinha e vai me ajudar demais, beleza? E sobre essa resolução, eu fiz Unicamp, fiz a prova quando eu entrei lá atrás, a prova não era desse jeito, mas era uma prova diferente, era uma prova que introduzia coisas novas, e hoje a Unicamp ela trabalha muito com gráficos, infográficos e informação. O que é o importante? Você não ser pego de surpresa, saber que às vezes a questão de fisicoquímica tem ali um gráfico, tem uma leitura científica diferente para você fazer, e tem questões que não vai ter um conceito de química para você aplicar diretamente, mas você vai ter um gráfico, vai ter uma informação para trabalhar. Isso na primeira fase. Na segunda fase, o que é o importante para você? Você saber que vai ter lá item A, né, item A para você responder 2, 3 coisas, item B para você responder 2 coisas, escrita na segunda fase. Vai ter um gráfico, vai ter uma tirinha, vai ter uma informação. Cada coisinha, presta atenção nisso. Cada coisinha que tá ali conta. Cada informação conta. Aquilo ali, tem uma sacola plástica ali, o que é? Tem uma bolinha preta com uma bolinha branca, o que é? Todas aquelas informações, elas vão ser úteis para você tirar a informação, interpretar o que está acontecendo junto com o texto que a questão te deixou, beleza? Tirar a informação ali e responder. Então, o infográfico não é uma coisa ali que você estudou em sala de aula, você tem que estar esperto de como tirar informações daquele gráfico, como tirar informações daquele infográfico, daquele desenho, beleza? Então, eu vou começar a resolução na primeira parte, trabalhando gráficos que aparecem principalmente na primeira fase, e na segunda parte a gente vai ver vários infográficos, várias coisas que caem na segunda fase. Pode cair na primeira fase, mas é raro, vai cair na segunda fase, e como que você tira informações dela, beleza? Então vamos para a apresentação em PowerPoint para a gente ver esses gráficos e esses infográficos. Então, revisão, Unicamp, leitura científica, fundamental, pessoal, tem que conhecer isso daqui. Como que vai basear essa revisão de leitura científica? A gente vai fazer aqui 3 partes, tá? Então, a primeira, introduzir linguagem científica, título, fonte, dados, saber olhar ali a informação. Vai ser a primeira parte dessa revisão de leitura científica para a Unicamp. A segunda parte, trabalhar os 9 tipos de gráficos. 9 quais? Quando você abre o Excel, que é da Microsoft ali para fazer um gráfico, vai ter 9 tipos de gráficos que você pode fazer. E aí cada um desses 9 tipos tem suas variações. A gente vai conhecer os 9 tipos de gráficos e ver algumas dicas importantes. 2 eixos Y, quando o texto fala uma coisa que não está no gráfico, então vai ter algumas dicas importantes que eu vou trabalhar em algum desses 9 gráficos. E a terceira parte, infográficos, né? Uma representação visual mais atraente, que apela mais ali para deixar uma coisa mais prática, mais bonita, mais comunicável ali para o grande público, e aí aquilo cai muito na Unicamp segunda fase. Então, infográfico é uma coisa que você tem que dominar para a Unicamp segunda fase, e não é difícil,
mas as pessoas deixam de ganhar ponto, deixam de garimpar ponto na segunda fase, que segunda fase é garimpar ponto, segunda fase é você chegar lá e tentar tirar o máximo de ponto possível, porque não interpretou direito o infográfico que apareceu. Qual que vai ser a estratégia? A gente vê esses infográficos sem texto, sem pergunta, sem nada, para a gente ver o que dá para interpretar daquela figura. Esse que é o nosso treino aqui, beleza? Indicando aqui para você, a melhor forma de você conhecer essas questões de leitura científica é fazendo exercício. Então, imprima as provas, né? Imprima a primeira fase, senta ali, fica 5 horas, tenta fazer as 72 questões, imprime a segunda fase específica que você vai fazer, né? O primeiro dia comum a todos os cursos ali, as coisas de ciências comum, redação, nananã, escolhe o tema, faz, senta, simula o horário, simula as específicas, e aí você vai e assiste o vídeo. Os vídeos são longos, os meus, né? 1h30, 3 horas esse daqui. Por quê? Porque a gente revisa com o exercício. Então, o mais importante é você fazer o exercício. Mas vamos lá, né? Vamos dar essa estudada. As questões, né? Muitas questões, elas não são de leitura científica, mas ela traz um gráfico, né? Então, você interpretar um texto junto com o gráfico, traz uma tabela, mas tem questões que não tem ali um conhecimento de química propriamente para você fazer. Então, na primeira fase, as questões têm 4 minutos, né? Por exemplo, essa questão aqui. Ela é uma questão com gráfico com 2 eixos Y. Quando a gente for comentar dos gráficos específicos, você vai entender melhor, mas ela tem... Vamos aparecer aqui. Ela tem um eixo Y, que é o efeito repelente, e outro eixo Y, que é o efeito inseticida. Então, um efeito para repelir o inseto, outro efeito para matar o inseto. Aí você tem que relacionar esse eixo com os dados que está aqui e esse eixo com o dado que está aqui. Então, 2 eixos Y pode aparecer. Você tem que ficar esperto, saber que existe isso e interpretar. Rapidão aqui, né? O que é isso que a gente está vendo aqui? O estilo das questões da Unicamp da primeira fase, né? Eu comento isso em vários vídeos, várias vezes, mas a Unicamp coloca 4 alternativas e geralmente faz 2 perguntas. Então, por exemplo, aqui no caso desse ator, né, desse apresentador, tem sobrancelha, tem bigode, aí você acerta A e B, acerta a primeira pergunta, elimina 2, acerta a segunda pergunta, chega na resposta, né? Então, geralmente é assim e você tem que correlacionar com o gráfico. Essa daqui é uma questão de leitura científica e aqui tá a thumbnail desta questão. Então, tem uma playlist só com questões de leitura científica separadas. Você pode fazer as provas 2025, 2024, 2023 e ver misturado nos outros temas, ou você pode ver na playlist de leitura científica. Por exemplo, essa questão, ela tá lá assim, ó, leitura científica, gráficos. A Unicamp sempre pede isso, porque ela sempre pede questões nesse estilo aqui. Beleza? A parte de infográficos que a gente vai ver, olha que bonitinho. Ó, figurinha, colorido, aquela coisa mais mídia, aquela coisa mais para grande público, para mostrar, para informar, para trazer alguma coisa. Só que tem muita informação ali que você tem que ficar esperto para você não perder na hora de responder uma questão. Então, linguagem científica, introduzido ali, né? Passar informação, passar um resultado de pesquisa, 9 tipos de gráfico e infográficos. Beleza. Quais são os 9 tipos de gráficos que a gente vai ter? Então, coluna agrupada, né? A gente pode chamar também de barras ali, só que a barra de pé é o gráfico de coluna. Quando ela tá de lado é o gráfico de barra, quando ela tá de cima é o gráfico de coluna. Parece a mesma coisa, só que só muda o eixo. Então, coluna e barra é praticamente a mesma coisa. Gráfico de linha, né? Então, o título tá embaixo. Coluna, linha. Então, gráfico de linha tem linha preenchida, tem linha com ponto, tem linha que entre o espaço entre as linhas eles dão uma marcação, então tem todas essas variações. Gráfico de pizza, pode estar pizza assim bonitinha, pode estar pizza torta, pode ter pizza dentro de pizza. Esse daqui não caiu pizza dentro de pizza, mas caiu 2 gráficos de pizza, eu vou mostrar aqui para você na segunda fase, que uma pizza estava relacionada com a outra. Então é praticamente esse daqui de pizza dentro de pizza. A gente vai ver. Pizza com barra, pizza com meio comido, barra agrupada, que é igual de coluna, só que de lado, gráfico de área, tá? Já apareceu na Unicamp primeira fase, a gente vai ver. Dispersão nunca apareceu, mas eu vou trazer um gráfico de dispersão
para a gente analisar de expectativa de vida dos países, né? Vou para geografia, mas para a gente ver. Gráfico de radar também nunca apareceu. Eu vou trazer um gráfico aqui de radar que eu criei de 3 perfis políticos. Um político de direita, um político de esquerda, um político de centro. Para a gente analisar isso daqui. Gráfico de mapa de árvore também nunca apareceu, mas eu vou colocar aqui um exemplo das exportações da China, só para você saber o que é. E histograma. Histograma já apareceu na segunda fase, 2022, eu vou trazer aqui. Então esses são os 9 tipos de gráficos, tá? Bem rapidinho aqui. Coluna agrupada, né? Então, coluna é quando tá para cima, barra é quando tá de lado, né? Então, coluna, por exemplo, aqui nessa questão da Unicamp 2023, perguntava quais eram os gases produzidos da banana, né? Então, coisas que a gente tem que conhecer quando a gente tem ali um gráfico, né? Título, então o título às vezes ele não tá em cima, ele é descrito no texto. Por exemplo, esse daqui é um gráfico de coluna, né? Que a gente no texto estava falando consumo médio de refrigerantes por ano, desculpa, por habitante por ano, de 2010 a 2021 no Brasil. Então, no texto estava o título do gráfico. Normalmente esse título fica em cima do gráfico, mas ele pode estar inserido no texto. E aí você tem que ficar esperto para você poder interpretar. A fonte, né, às vezes a fonte está ali embaixo, você bate o olho bem rapidinho para ver se a fonte não traz alguma informação adicional que pode te ajudar. Os dados, né, número, eixo Y, eixo Y, eixo X. O eixo X identifica alguma coisa, né? Então, hidrogênio, metano, aqui a gente tem CO2, os anos, então os dados ali colocados e a legenda. Então, às vezes, tem um dado adicional. Por exemplo, esse daqui no consumo de refrigerante por ano, foi fornecido aqui a energia recomendada pela OMS e a energia por grama de açúcar. Aí você tinha que pegar esses dados e trabalhar numa conta. Esse exercício aqui de 2024, quando eu fiz, eu achei que foi a questão mais difícil da prova de 2024, mas não foi. O pessoal acabou, uma questão fácil de questão do lixo, o pessoal foi super mal, e essa que era uma questão que eu achei que era super difícil, porque você tinha que fazer uma conta com esses dados e depois vir aqui no gráfico e ver aonde que ficava o consumo médio. E aí ver, antes está acima da média, depois está abaixo da média. Então, por exemplo, se o consumo médio ficou aqui, sempre ficou o consumo médio, tipo, a recomendação da OMS, você tem que fazer o cálculo da recomendação da OMS. A recomendação da OMS ficou aqui em 40. Então o brasileiro sempre consumiu a mais, aí você vai lá e faz, né? Faz um risco aqui no 40. Então o brasileiro sempre consumiu a mais que a média do OMS. A média do OMS está aqui, em 100. O brasileiro sempre consumiu a menos do que a média do OMS. Ficou aqui no meio. Antes estava acima, agora está abaixo. Então você tinha que fazer uma conta e riscar. Gráfico é bom isso, você riscar, manipular para trabalhar com ele, tá? Então esse aqui, coluna agrupada. Pode ter empilhado também, tá? A gente vai ver depois, eu vou voltar mais para frente para a gente ver coluna empilhada quando tem uma barrinha assim em cima da outra. Mas esse daqui é a coluna simples. E aí esse daqui, identificar, né? O CO está com um volume maior do que o H2, os outros estão com volumes menores, bem tranquilo. 2025, né? Então aqui eu comentei, atenção em textos que falam de algo muito parecido que não está no gráfico. Exemplo, DMSO, que é dimetilsulfóxido D6. Então isso daqui foi complicado, tá? Nessa prova aqui de 2025, ele dá a concentração em função do tempo. Você vai lá tentar fazer, ou já tentou fazer e está vendo aqui, e aí tem as concentrações variando em função do tempo. Então ele colocou dimetilsulfóxido ligado à platina na solução 1, platina ligante 2, ligante 3. Só que no texto ele fala do dimetilsulfóxido deuterado. Esse dimetilsulfóxido deuterado, ele colocou esse D6. E aí ele faz uma pergunta sobre esse dimetilsulfóxido deuterado. E não tem o dimetilsulfóxido deuterado no gráfico. Então, a partir do gráfico, você tem que criar... Foi esse jeito que eu resolvi para ficar mais claro, tá? A partir do gráfico, você cria outras linhas do dimetilsulfóxido deuterado. Então, ele estava baixo e subiu, ele estava alto e caiu, ele estava reto e ficou. E aí você risca o gráfico com uma informação que não está aqui, mas está no texto. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente errou essa questão por não entender isso. Que uma coisa era o dimetilsulfóxido, outra coisa era o dimetilsulfóxido D6, deuterado. Beleza? Então ficar atento a isso. Informações que parece que está no gráfico, mas não é.
para tomar cuidado, tá? Gráfico de linha. Então, a gente viu gráfico de barra, né? Gráfico de linha tá aqui bonitinho. Gráfico de linha com ponto. Então, aqui tem as variações que a gente pode ter, né? Linha, linhas que não se cruzam, tal, bonitinho. Um que fica reto, que é a somatória. Os pontos aqui identificados. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de linha. Aqui a gente tem outro gráfico de linha. Só que esse daqui tem os pontinhos identificando em cada valor. Esse daqui, ele fala sobre a metabolização da nicotina. Então, tem 3 indivíduos que fumaram um cigarro e essa é a quantidade de nicotina no plasma em função do tempo. Então, o indivíduo X, a nicotina cai assim, o indivíduo Y cai assado, o indivíduo Z cai menos assado. E aí você tem que fazer uma análise de cinética aqui. Então, como que varia no X, como que varia no Y, como que varia no Z, qual que tem a maior metabolização. Então, às vezes, a questão, ela trabalha até com uma linguagem ali de farmacocinética, né? Então, absorção do medicamento, metabolização do medicamento, excreção do medicamento. Então, é isso, né? Absorção foi parar na corrente sanguínea. Metabolização foi trabalhando ali, consumindo. Excreção sendo liberado ali no rim, não sei, na bexiga para sair, por exemplo, na urina. Então, cuidado com esses termos, tá? Cuidado para não confundir eles e trabalhar com eles no gráfico. Aqui eu coloquei uma coisa interessante também, que é a atenção com a escala logarítmica e início de valores diferente de zero. Então, eu vou dar um zoom nesse gráfico aqui de 2024. Foi uma questão de primeira fase sobre o uso de baterias. Tinham 2 gráficos, eu só estou mostrando um. Primeira coisa que você tem que ver, o gráfico não começa no 0. Então, foi lá para o 0. Não começa no 0, ele começa no 100. Outra coisa, ele não é linear. Então, não é 100, virou 1000, virou 2000, virou 3000. Ele é logarítmico, ele vai multiplicando por 10. Então, aqui, 100 multiplicou por 10, foi para 1000. 1000 multiplicou para 10, foi para 10.000. 100.000, 1 milhão. Então ele é uma escala que não é bonitinho, linear, igual a gente costuma fazer ali, eixinho cartesiano. E aí os riscos, né, 1000. Aonde que tá 2000 nessa escala logarítmica? Se aqui é 1000, 2000 tem que estar aqui. Não, ela é diferente. Esse risquinho, presta atenção, olha aqui na ponta da caneta, Se aqui é 1000, o próximo risquinho é 2000, Então 1000, 2000, 3.000, 4.000, 5.000, aí depois vai ficando tudo muito junto, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Por que eles fazem esses gráficos nessa escala? Para colocar uma faixa de valores muito grande. Como assim? Se você faz o gráfico desse jeito, você consegue ver o comportamento numa faixa pequena de valores. Então, por exemplo, a curva 2. Eu estou vendo o comportamento da curva 2 numa faixa de valores aqui de ciclos de vida dessa bateria de 1.000 ciclos de vida. E eu consigo continuar o gráfico, colocar uma ampla faixa de valores e ver de uma outra bateria, de uma curva 1, numa faixa 10 vezes maiores, 100 vezes maiores. Então eu consigo colocar mais números, uma maior quantidade, para não ficar linear, senão ele ficar muito esticado, né? Se eu coloco assim, né? Por exemplo, eu quero colocar 1 milhão. Aí aqui ia ficar 500 mil. Aí aqui ia ficar 100 mil. Ele ia ficar lá embaixo. Todas essas curvas, elas iam ficar jogadas lá embaixo. Se eu tivesse colocado 0, 100 mil, 500 mil e 1 milhão. Então, se eu tivesse feito igual a gente está acostumado, né, sem ser na escala logarítmica, esses pontos eles iam ficar tudo lá embaixo, a gente ia ver as retas cair tudo e não ia conseguir fazer análise. Então, essa escala ela facilita você fazer análise em diferentes faixas de valores. Cuidado com escala logarítmica e cuidado com um gráfico que não começa no 0. E aí aqui você vê, né? A bateria da curva 2, ela faz aqui 1.000 ciclos de vida com essa descarga. A da curva 1 faz 10.000 ciclos de vida quando você descarga assim. Aí você consegue comparar. Beleza? Eles colocaram também a escala aqui do outro lado para facilitar um pouquinho. Então você pode riscar alguma coisa assim. Mais gráfico de linha. Essa aqui foi uma questão do açafrão com atividade antimicrobiana, e aí ele coloca aqui, porcentagem, aí de 100%,
Então, também, gráfico de linha não tem muito mistério. Aqui, muitas questões não trabalham aplicando diretamente os conceitos de química. Eu já comentei isso com você. A questão ela é de leitura científica, falava sobre a curcumina matando micro-organismos, ajudando o pessoal na combate à infecção. E aí você tem que ver, é questão de biologia, mas ela tá na conta, ali na banca da química, das questões de química. Então tem 7 questões de química, 1, 2 pode, por exemplo, envolver temas da biologia, temas da física, temas da geografia, mas passando pela química, né? Então, a curcumina é uma substância química. Curcumina tem uma molécula, na resolução dessa de 2024 até mostra a molécula da curcumina, do açafrão, e aí a curcumina combinada com essa octarginina, e aí você vê, né, alternativa A, e aí são vários gráficos, né, que são só 2 gráficos, tem várias alternativas. Então, eles podem pegar uma substância e ver ela numa leitura científica, numa aplicação de um artigo, de um paper ali, né, o termo em inglês, para você interpretar, beleza? Mais uma, né, de gráfico de linha, então, muito parecido 2024, 2025, essa daqui é do efeito repelente e do efeito inseticida, ó. Eu já comentei 2 eixos Y, então esse eixo Y fala o efeito repelente, esse eixo Y fala o efeito inseticida. Gráfico de pizza, né? Então, na Unicamp 2022, teve essa questão aqui com gráfico de pizza. E aí você tinha que fazer essa interpretação. Essa coisa em azul aqui foi eu que dei o destaque. Eles deram um gráfico em pizza de matriz energética e deram um gráfico de pizza de matriz elétrica. A matriz energética ela é mais abrangente, é tudo que envolve energia. A parte que envolve energia elétrica, ela é menor. E aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui algum que não é aplicado. Sei lá, lenha. Lenha, o pessoal queima lenha na casa dele para produzir calor para usar num fogão. Então, muita gente, 9% é com base em lenha. Uma pequena parte dessa lenha ou desse carvão vegetal é usado para produzir energia elétrica. Então, aqui na matriz energética é tudo de energia. Queima para produzir calor, queima para mover alguma coisa. A parte que é usada, por exemplo, no carro, ela não entra na matriz elétrica. Então, a parte da matriz energética é maior, produz toda a nossa energia, por exemplo, para mover um carro, para queimar um fogão ali, para queimar o gás de cozinha num fogão. E a matriz elétrica é uma parte menor dentro da energética, que está envolvida com produção de energia elétrica, luz, tal, que a gente usa. E aí você tinha que relacionar esses 12,5 da matriz hidráulica e ver de toda a nossa matriz energética, tem essa parte da hidráulica. Essa parte da hidráulica, ela é usada toda para virar a matriz... essa parte da matriz hidráulica na energética, toda ela vira energia elétrica. A gente não usa energia hidráulica para mover alguma coisa, para carro, para nada disso. Toda ela é para produção de energia elétrica. Então essa faixa da hidráulica, ela vira essa faixona na elétrica. Então você tinha que saber relacionar isso, tal, e aí explicar, entender. A maior parte aqui é de combustíveis, de fontes renováveis, né? Então, hidráulica, biomassa, eólica, solar, são fontes renováveis, né? Que se mantêm ali com o tempo. Gás natural não é renovável, né? Então é um combustível fóssil que fica ali enterrado, que a gente tira, né, na Bolívia. Eu comento na resolução do exercício que gás natural, apesar do nome natural, ele é um combustível fóssil, né, como se fosse, por exemplo, um derivado do petróleo. Ele é um combustível fóssil, então você tem que tomar cuidado com, tipo, carvão e petróleo. É óbvio que é um combustível fóssil, mas gás natural também. E aí tem um tipo de gás natural, por exemplo, do lixão. Então tem o aterro sanitário. O gás natural coletado do aterro sanitário, ele ganha um nome diferente, aí vira o biogás. É a mesma molécula, é o metano, CH4, que você tem que conhecer. CH4, metano, combustível. Se ele está lá enterrado numa reserva mineral e a gente tira, é o gás natural,
que é um combustível fóssil. Se ele é produzido, por exemplo, da biodigestão da vinhaça, se ele é produzido da biodigestão do esgoto, se eu pego alguma matéria orgânica, faço a biodigestão e produz o metano, por exemplo, o lixo, pego o lixo, faço a biodigestão do lixo ali de uma forma controlada e coleto o gás produzido, que também é o metano, aí não é mais gás natural. A gente pode até falar que é gás natural, mas o nome melhor é biogás, beleza? E aí tem o biogás e tem o biometano. O biogás, que ele é produzido aí nessa biodigestão, é o metano mais CO2, que é ali produzido pelos micro-organismos anaeróbicos comendo aquela matéria orgânica. Então, o biogás é o metano mais CO2. Quando você purifica, aí você produz o biometano. Esse é combustível renovável. Gás natural, metano ali da Bolívia enterrado, metano do oceano, combustível fóssil, beleza? Então a gente está revisando aqui as coisas, né, vendo com calma. Barras agrupadas, né? Aqui eu coloquei até no lugar errado, porque esse aqui não é barra agrupada. Esse daqui é coluna agrupada, né? Porque tá de pé. Mas eu quis colocar aqui pra você saber, né? Se tá assim é barra, se tá assim é coluna. Você não precisa saber disso. Mas você tem que tomar cuidado com informações empilhadas, né? Então essa daqui foi uma questão comum para todos os cursos da segunda fase, que misturava ali biologia com física, que você tinha que usar uma fórmula, mas aí como pegava biologia de um jeito de química ambiental, eu resolvi estar no canal. Se você procurar Unicamp 2024, segunda fase, tem todas as questões de química específica, junto com as questões comuns a todos os cursos. E aí o que tem nesse gráfico aqui? Tem o número de publicações científicas, então, que os pesquisadores escreveram. Então, sobre mortalidade, fragmentação e perda de habitat e poluição sonora causada pelas usinas eólicas. Então tem uma usina eólica, aquelas pás que giram lá, produzindo energia elétrica, e elas causando mortalidade de animais, elas fragmentando o habitat ou causando poluição sonora para o ser humano e causa diversos problemas. Nesse exercício eu sou super crítico, né? Porque é super zica, eu explico melhor, mas a empresa vai montar um parque eólico gigantesco e aí ela precisa fazer um monte de coisa para minimizar o impacto ambiental. E aí o que os corno faz? Eles montam várias pequenininhas e falam, é uma pequena estação ali de usina eólica. Eles montam várias e aí os moradores ficam com problema auditivo, problema de psicológico, porque causa muito problema auditivo. E aí o que acontece com esse gráfico aqui? Esse gráfico mostra o número de pesquisas sobre os impactos ambientais da poluição, do impacto ambiental dessas usinas eólicas. Aí olha só, o problema da mortalidade causado pela energia eólica. Aí, nossa, muitas pesquisas sobre a mortalidade. Aí combustíveis fósseis, ele mostra o número de artigos em energia eólica e combustíveis fósseis. Então, olha o tanto de pesquisa sobre a mortalidade de animais por energia eólica. Olha o número de pesquisas muito menor agora de energia eólica sobre fragmentação e perda de habitat. E um número muito menor ainda de energia eólica causando poluição sonora. E aí eles colocam aqui, pássaros. Então, morte de pássaros. Olha o tanto que é estudado. Fragmentação do habitat de pássaros, essa barra preta. Então você tem que ver que elas são informações empilhadas ali. Então olha só, pesquisa sobre humanos é essa barra branca. O que é estudado ali, por exemplo, sobre humanos e outros mamíferos? Aonde que se estuda sobre humanos e outros mamíferos? Aí que você vê essa parte branca aqui, sobre combustíveis fósseis, fragmentação, perda de habitat, por exemplo, de mamíferos. Mas morte, poluição sonora, para humanos, aí você já vê, que ela é estudada aqui, mas para pássaros não vê, para répteis você vê menos, então você consegue fazer essa análise por pedaços da barra que ela está empilhada. Beleza, fiquei me alongando aqui. Outro gráfico aqui de 2023 também empilhado, que era uma mistura de hidrocarbonetos ali, aí de 8 átomos de carbono a 16, de 17 a 22, e aí a soma dava 70. A soma dava, por exemplo, aqui 75.
80. Aí você tem que ver o trecho. Então, esse trecho de hidrocarbonetos de 8 átomos de carbono até 6 está nessa faixa. Aí, quando você aumenta a pressão, aumenta a quantidade de hidrocarbonetos de C8 a C16. Quando você aumenta muito a pressão, reduz essa quantidade. Então, você tem que analisar eles empilhados. Cuidado com o gráfico empilhado também. Tudo bem como é que interpreta isso? Então, esse hidrocarboneto mais pesado aqui, ó, que está pintado de preto, de C23 a C38, ele existe em baixa pressão, ele some nessa pressão de 20 a 30, e aí ele volta a surgir nessa pressão de 40, 50, 60. Então, o hidrocarboneto mais pesado aqui, que tem mais átomos de carbono, ele volta aqui, você está vendo que é a barra preta. E esse hidrocarboneto médio, ele vai variando também. E o hidrocarboneto mais leve vai variando também. Aí você tem que pegar os dados, anotar, ver qual que vai aparecer, ver o que vai perguntar, saber fazer a continha aqui, tá do 10 até o 70, então tem 60% desse. Saber fazer as continhas, tá? Beleza. Cuidado também com informações empilhadas que não são empilhadas, mas elas são só sobrepostas. Como assim? Aqui parece que essa parte azul é do A, essa parte branca é do B e essa parte que eu vou chamar de violeta é do C. Só que não é empilhado igual a gente está vendo aqui. Ele é um gráfico de área. Então, cuidado. Ele não é esse gráfico de barra agrupada, linha agrupada. Eles são linhas sobrepostas. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui, ó, no ano 2000, eu já vou adiantar aqui. O C é aqui é a tendência de nitrogênio causado pelo ser humano reativo. O C, ele é o uso de fertilizantes. O uso de fertilizantes, que é esse lilás, ele não começa aqui ó, no 2, vamos adiantar, tá? Ele não começa aqui no 2 e vai até o 4. Vamos pegar aqui 2010, vai? Ele não vai do 2 até o 4. Ele tá no 4. É como se fosse assim, é um gráfico do C sobreposto com o gráfico do B, sobreposto com o gráfico do A. Então, do 0 até o 4, tudo isso daqui é o C. Só que aí o C ele tá lá, ele tá atrás. Na frente do C tem o B. Então o C é como se fosse uma coisa maior. Ele não é só essa partezinha aqui, ele vai do 0 até o 4. Então, por exemplo, quantidade de nitrogênio emitido por fertilizante. Ele saiu desse valor e foi para 4. Então tá lá. Só que ele não é essa diferença aqui, não é do 2 até o 4, ele tá no 4. Então cuidado com, às vezes, pode ter um gráfico que parece que é empilhado e não tá empilhado, tá? Beleza? Tá bom? Vamos continuar. Gráfico, esse aqui, gráficos incomuns agora. Dispersão, bolha, radar e mapa de árvore. Vou mostrar para você aqui alguns exemplos que nunca caiu, mas para você não ficar perdido. Então vamos lá. Gráfico de dispersão. Eu coloco aqui num eixo Y a altura, então 1,55m, 1,60m, 1,70m, 1,80m, 1,90m, e coloco no eixo Y massa corporal. E aí eu vou colocando aqui os dados de várias pessoas. Então, o indivíduo Gabriel, eu tenho 1,75m, então eu venho aqui, 1,75m e peso 90 quilos. Então esse pontinho aqui sou eu. Você tem 80 quilos e tem 1,65m. Esse pontinho aqui é você. Então, vários pontinhos, cada pontinho é um indivíduo. E aí, o que a gente consegue tirar? Consegue tirar a tendência. A gente consegue ver que quanto maior a altura da pessoa, maior a massa corporal. Eles não estão espalhados de forma aleatória. Tá vendo que tem praticamente uma linha aqui assim, ó? Essa linha é o quê? É uma correlação. A gente consegue correlacionar a altura com a massa. É claro, tem gente que tem uma massa alta com uma altura um pouco menor, outros uma massa menor, mas geralmente o indivíduo mais alto tem uma maior massa corporal. E a gente consegue fazer essa relação aqui, beleza? Quando tá tudo espalhado, vários pontos tudo espalhado e não tem correlação, aí você fala, os pontos não tem correlação, a altura com massa corporal. Aqui a altura e massa corporal se correlacionam. Aí tem uma correlação positiva, que é o quê? Quanto maior a massa corporal, na verdade é o contrário, né? Quanto maior a altura, maior a massa corporal, geralmente, né? Uma tendência aí. Correlação negativa vai ficar assim. Então, por exemplo, se fosse uma correlação negativa, que não é. Quanto menor a altura, maior a massa corporal, que não é o caso. Então, isso é o gráfico de dispersão.
Um gráfico parecido com dispersão é o de bolha. Então você tem um eixo, tem o outro, só que ao invés de cada ponto ser só um indivíduo, você dá um volume não, né? Você dá uma área, porque volume é 3D. Você dá uma área diferente para aquele ponto, por exemplo, correlacionando com uma terceira variável. Então vamos dar um zoom aqui, ó, nesse gráfico. Esse daqui é a expectativa de vida pelo GDP, né, que é o renda per capita. Então aqui eu vou voltar porque cortou. Aqui a gente tem expectativa de vida dos países e aqui a gente tem renda per capita e dá um zoom. Então renda per capita e renda per capita em baixa expectativa de vida. De novo, uma correlação positiva, ó, tá vendo? Quanto geralmente maior renda per capita, maior a expectativa de vida. Aí eu selecionei alguns países aqui. É claro, né? Não é só assim, se você quer aumentar a expectativa de vida, aumenta a renda per capita. Não. Por exemplo, eu quis marcar duas aqui, né? O comunista safado. Por exemplo, Cuba e os Estados Unidos. Cuba passou, aqui tá até um pouco desatualizado. Cuba tem uma expectativa de vida aqui, eu acho que dá 78 anos, e os Estados Unidos têm uma expectativa de vida de 77 anos. Então, Cuba tem uma expectativa de vida um pouco maior que a dos Estados Unidos, com uma renda bem menor, mas tem a correlação. Vários países mostram que quanto maior a renda, maior a expectativa de vida, mas tem exceções. Por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, né, tem uma expectativa de vida alta e uma baixa renda per capita. E aí, beleza, então a gente tem a correlação. E aí, por que umas bolinhas são maiores do que outra? Porque a China, olha o tamanho da população da China. Então aqui a bolinha ela é proporcional à população. Essa bolinha aqui é de 1,4 bilhões. Essa daqui, 1,4 bilhões. Essa daqui, 600 milhões. O Brasil tá escondidinho aqui, uma barra maior, uma bola maior. Aí tem barrinhas menores, ó, por exemplo, Polônia, barrinha pequenininha. Burundi, população pequenininha. Então, você faz um eixo, outro eixo, vê se tem correlação, e o tamanho da bolinha com uma terceira propriedade, que aqui no caso, uma terceira variável, né? Então, variável no eixo Y, variável no eixo X, e a terceira variável, o tamanho da bolinha. Esse é o gráfico de bolha. O tamanho da bolinha está relacionada com a população. Por isso que a bolinha do Burundi é menor que a bolinha da Índia, que é menor que a bolinha do Brasil. A população de Cuba é pequenininha, a bolinha é pequenininha. Mas a tendência está aqui. Então, pode aparecer isso na química pra gente, tá? Relacionar uma propriedade com outra, ver se tem correlação positiva, negativa. Se aparecer, eu vou soltar rojão porque você viu aqui. Então, dispersão, né? Dispersão, tá aqui, gráfico de dispersão. Gráfico de bolha, beleza. Gráfico de bolha. Aí, por cor também, tem uma terceira informação, uma quarta informação, né? Roxo, países da África. Esse azul piscina, países da Ásia. Laranjinha, América do Norte. Esse azul mais clarinho, Europa. E o América do Sul, eu só coloquei o Brasil. Eu que coloquei alguns com destaque aqui, tá? Beleza. Gráfico de radar. Eu acho esse aqui difícil perguntar, mas o gráfico de radar, ele consegue relacionar várias variáveis. Então, por exemplo, aqui eu fiz um pentágono, certo? Pentágono, área com 5 lados aqui. Cada lado relaciona uma variável. Então, por exemplo, eu quero fazer um gráfico com 10 variáveis. Eu vou fazer uma figura geométrica com 10 lados. Quero fazer um gráfico com 5 variáveis. Vou usar uma figura geométrica com 5 lados. Então, por exemplo, se está no meio é 0 e se está mais afastado, aumenta esse valor. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um gráfico sobre 3 partidos políticos. Um de direita, um de esquerda e um de centro. Como que eu vou avaliar se um partido é de direita, de esquerda ou se ele é de centro, que ele fica mais para lá do que para cá? Eu vou avaliar 5 fatores. Então, número de reuniões com bilionários e grandes empresários. Então, o político foi lá com o cara bilionário, dono do Itaú, dono do Bradesco, dono de uma rede de bugiganga que tem 15 mil lojas. Número de reuniões que os 3 principais dirigentes fizeram com bilionários. Outra variável. Então, o partido que fizer mais reuniões o partido que fizer mais reuniões com esses políticos de direita, eu vou pôr aqui. O que fizer menos, eu vou colocar no centro.
propostas de redução de impostos aos mais ricos. Ah, se o partido propôs cortar imposto dos mais ricos, reduzir imposto dos mais ricos, ele vai estar aqui. Se o partido não propôs redução do imposto dos mais ricos, eu coloco aqui. Propostas, por exemplo, de redução do imposto dos mais pobres. Ah, reduzir imposto para quem recebe até 5 salários mínimos. Eu sou a favor. Aí você vai lá para fora, porque você fez mais propostas de redução. Ah, fiz proposta para reduzir o imposto do pequeno comerciante. O cara que movimenta até 20 mil reais por mês, ele vai pagar menos imposto, que é um pequeno comerciante, é para mais pobre, trabalhador. Ah, vem para cá, pequeno comerciante movimenta isso, mas acaba contratando uma, duas pessoas, então, né, não conta uma renda alta, continua como mais pobre, tá? No que você que tem um Jeep Renegade, você não é milionário. Milionário seria os mais ricos aqui, o cara que tem 150 lojas, o cara que tem bilhões na conta. Então, aqui, o partido fez várias propostas de privatização, número de reunião com a associação, movimento social. Então, escolhi 5 variáveis. Esse aqui é o gráfico de radar. E aí a gente vê o primeiro partido aqui, o partido de direita. Então, ele fez muitas reuniões com bilionários e grandes empresários, ele fez muitas propostas de redução de impostos para os mais ricos, e ele fez muitas propostas de defesa de privatização. Privatiza Petrobras, privatiza tudo, porque aí os meus amigos ricos vão ser dono dessas empresas e vão ganhar dinheiro em cima. Ele fez algumas propostas de redução dos impostos aos mais pobres e ele não fez nenhuma reunião com sindicato, associação de professor, associação de morador de bairro, associação de pessoa com deficiência, não fez nenhuma. Então ficou desse jeito. Tá vendo que forma uma área? Outro partido, por exemplo, ele pode formar outra área. Então, um partido de esquerda mesmo aí. Então, ele fez poucas reuniões com bilionários e grandes empresários, muitas reuniões com associações de moradores, pessoas com deficiência, associação de mulheres, associação de movimentos sociais, muitas propostas de redução de imposto para mais pobres, não fez nenhuma proposta de defesa de privatização e até teve uma proposta ali de redução de impostos para os mais ricos em alguma situação pontual. E aí, por exemplo, um partido mais de centro, fez algumas reuniões com bilionários, fez algumas reuniões com moradores de associação de bairro, até fez algumas propostas de redução de impostos para os mais pobres, fez um monte de proposta de privatização, quando chega na hora ali ele ajuda os mais ricos ali na privatização, e fez até algumas também propostas de redução para os mais ricos, deve ser alguma proposta ali específica compensatória. Então você consegue ter perfis, né? Então, partido de direita, partido de esquerda, partido de centro, avaliei 5 variáveis e consegui comparar 3 grupos diferentes. Esse é o gráfico de radar, beleza? Entendeu? Tranquilo? Gráfico de árvore, esse daqui o pessoal, eu peguei no Wikipedia, né? Então, exportações da China, todo o quadrado é 100%. Aí, para onde que a China exporta? 20% que a China exporta é para os Estados Unidos. Então, este quadrado aqui, ele é 20% do todo, tá vendo? Então, o todo é 100%. Esse quadrado aqui, United States, que é os Estados Unidos, é 20%. Então, a China exporta 20% para os Estados Unidos, exporta 12% para Hong Kong, exporta 8,4% para o Japão. E aí você consegue ver, que tá por cores. Então, aqui é Ásia, aqui é Sudeste Asiático. Cadê o Brasil? O Brasil é 1,6%, então é um quadradinho bem menor. Então esse é o gráfico de árvore, tá? Legal também. Nunca vi nada assim na química. Esses 3, né? Dispersão, bolha, radar e mapa de árvore, são gráficos incomuns, mas se aparecer, a Unicamp gosta, você vai conhecer. Não vai ficar perdido ali na hora. Beleza? Um gráfico agora diferentão, mas que apareceu. Histograma. O histograma, ele é uma distribuição de frequências. Então, por exemplo, apareceu aqui a ocorrência de drogas encontradas. Então, essa questão era específica de química. Os policiais iam lá, pegavam drogas, e eles analisavam a pureza. A pureza da cocaína e a pureza da pasta base. O cloridrato, a pureza do cloridrato e a pureza da casta base. Aí tem uma distribuição de frequências. 20% tem essa pureza, 60% tem essa pureza, 15% tem essa pureza e 5% tem essa pureza. Tá vendo que se você somar aqui, 20 com 60 dá 80. Com mais 15, com mais 5 dá 100%. Então a soma deles dá 100%. E às vezes você consegue criar até uma linha. Então, por exemplo,
20% dos cloridratos, né, do pó branco encontrado nas ruas, 20% tem pureza de 0 a 5. 60% tem pureza de 5 a 10. 15% tem pureza de 10 a 5. Então, o que você consegue ver? Você consegue fazer análise, por exemplo, somada. 20 mais 60, até 10% de pureza, 80% tem pureza. 80% porque é 20 dessa barra, mais 20 dessa barra mais 60 dessa outra barrona. 80% do pó branco na rua tem pureza menor do que 10%. Por quê? Essas duas barras dá 80%. E às vezes você consegue criar uma linha que dá a soma. Então, por exemplo, aqui ele começa junto com essa barra, que ela tá igual, tá em 20%. Quando vem para cá, ele coloca lá para 80%, porque é a soma das duas. Então você consegue criar uma linha que é a soma das barras, tudo bem? Só para você entender. E aí tem aqui a pureza também da pasta base, ó. 0 mais 10 mais... Aí tem que fazer a conta aqui, né? Se você somar essas três barras, vai dar 100%, né? Ó, 40 mais 10 dá 50, mais essa dá 50. E aí nesse daqui você vê que as purezas estão maiores. Então é um gráfico de histograma, tá? Às vezes pode ter uma linha em cima, distribuição de frequências. Aqui é mais frequente purezas menores, aqui é mais frequente na pasta base purezas maiores. Aí você tinha que comentar e explicar e escrever um texto para falar disso, beleza? Então, cuidado. Infográficos. Finalmente a gente vai entrar na cereja aí da segunda fase. Tem na primeira fase? Tem. São esses gráficos coloridos, bonitinhos, com muita informação para a gente organizar e pegar, beleza? Então, para ganhar ponto, você tem que extrair essas informações. Já apareceu uma coisa parecida na primeira fase, essa aqui foi uma questão da primeira fase, né? Vou trocar aqui, ela estava empilhada, você viu, ela apareceu assim a questão, eu estou trocando só para ficar maior. Então você tem que analisar as informações fornecidas, né? Então é figura com muita atenção, muita informação. Essa aqui foi uma questão de primeira fase que mais de 80% do pessoal acertou. Então você tinha que correlacionar o adoçante com a resposta glicêmica. Então, o que é a bolinha vermelha? É o adoçante. O que é a bolinha branca? O veículo, que é usado só para arrastar. Então, tem um frasquinho de adoçante, não é todo o líquido que está ali que é adoçante. Por exemplo, pode ter uma água, pode ter alguma coisa que é o veículo para levar. Então, quando você não faz nada, é o grupo controle. Então, essas pessoas aqui do grupo roxinho, você não fez nada. Então, é bom a gente para conhecer os termos aqui. Você não fez nada, é o grupo controle. Você só deu água, você só administrou o veículo. Aí no aspartame, você deu esse veículo, mais o adoçante bolinha vermelha, aspartame, sacarina, sucralose, estévia, e aí você vê a resposta glicêmica. E aí você relaciona a resposta glicêmica com cada adoçante. No controle não aconteceu nada, no veículo também não. No aspartame e no estévia foi parecido com o veículo, então não teve um pico glicêmico, uma resposta glicêmica. Na sucralose e na sacarina sim, aí você tinha que responder isso. Então relacionar figura com gráfico, dados, beleza? Não tem erro. 2023, segunda fase. Esse daqui era uma questão muito massa que você vai resolver sobre a contaminação de Covid-19, quando um vírus sofria mutação, ele mudava a proteína que gruda. Então tem um vírus, ele sofreu mutação, ele consegue contaminar mais. Por que ele contamina mais? Porque ele sofria mutação na proteína Spark, ele que agarra ali na hora de contaminar. Então ele sofre mutação e ele muda os aminoácidos. E aí eu dei um destaque aqui para facilitar para a gente fazer essa análise rapidinha. Olha o que é esse infográfico. Receptor celular, proteína Spark, aí o texto te falava que o ASN, que agora é a arginina, não sei qual que é, mas falava que o ASN 51 trocava quando sofria mutação e virava tirosina 501. Então esse aminoácido 501, ASN 501 virou a tirosina 501. E aí você tem que comparar. Olha só o que é isso, gente. É uma questão fácil que muita gente errou. Esse aminoácido, ele está fazendo, uma, duas, o quê? Barrinha, barrinha, barrinha. O que é barrinha, barrinha, barrinha? Interação de Van der Waals. Então, antes fazia uma, duas, interação de Van der Waals. Quando sofreu a mutação aquele vírus da Covid, que mudou desse para esse, agora ele está fazendo, uma, duas, barrinha vermelha, interação de Van der Waals, mas agora ele está fazendo uma linha azul. Agora ele está fazendo uma ligação de hidrogênio. Só isso que você tinha que falar.
antes faz 2 ligações intermoleculares de Van der Waals, depois também. Só que agora tem um adicional de uma ligação de hidrogênio. Então o vírus, ele interagia com a receptor celular e contaminava. Depois que sofre a mutação e vira uma tirosina, ele faz mais interações intermoleculares, ele faz uma interação intermolecular adicional. Essa interação intermolecular adicional faz as pessoas pegarem mais Covid. Então, o que é a mutação celular que faz com que um vírus contamine mais? É ele mudar o aminoácido que aumenta o número de ligações intermoleculares. Aí você tinha que interpretar isso na figura, tá vendo? Ó, 2 barrinhas vermelhas, agora 2 barrinhas vermelhas com uma azul. Você tinha que ver isso na figura. Então é esse tipo de estratégia, esse tipo de informação sutil que você tem que pegar. Esse destaque que está aqui em azul foi eu que dei, tá? O texto só falava ASN 501, tirosina 501. Aí você identifica e conta. Só isso, mas você tem que saber ter essa leitura científica. Ah, o texto falou que na proteína Spark mudou da 501 para tirosina 501. O que mudou aqui no receptor? Ah, agora ele está fazendo mais interações. Olha a legenda. Então, legenda, informações, texto, cuidado, tá? Essa questão dificílima, bonitinha, né? Então ele está mostrando aqui pra gente inventário de calor da Terra, uma questão com muita conta, só que uma coisa que complicou muito nas contas de termoquímica é que muita gente não viu isso daqui, ó, na cara, tá na sua cara e você não viu. Ganho total de calor, 381 zetajoules. Ah, então tá tendo radiação solar incidente, aqui tá o planeta, a radiação solar incidente. Para onde que vai o calor que vem do Sol, né, da radiação solar? 4% vai para o gelo, 89% vai para o oceano, 5% vai para a Terra, 2% vai para a atmosfera. Quanto que é a radiação solar de energia que vem para a Terra? Para o planeta Terra, 381 zetajoules. Aí tinha na legenda aqui que é o zetajoule, mas o pessoal não viu essa informação aqui, 381 na cara. E aí você pega esse 381 e aí você vê, ele queria os 381 no oceano, no ar, na criosfera. Aí você usa as porcentagens e vai fazendo muitas regras de 3 ou análise dimensional. Mas cuidado com dados, tá? E aí, ó, figurinha também, outra coisa que você vai ter que usar. Ah, tem um navio aqui que tá na água, cimento, indústria, agricultura, tá vendo essas coisas pequenininha? Se tá aqui, e o texto vai falar de impacto ambiental, tá falando de efeito estufa, que é a energia radiação solar incidente, radiação solar de saída. O que é incidente tem que ser igual de saída para manter a quantidade de calor. Só que o que está acontecendo no efeito estufa aqui para a gente adiantar? A quantidade que está entrando de calor não é igual à quantidade que está saindo. Então está tendo um ganho de energia. Todo ano ali, tendo um ganho de energia a mais que está aquecendo o planeta. Então esse 381 zetajoules é o aquecimento adicional que está se acumulando ali no planeta. E aí o que pode estar causando isso? Aí olha, deu uma figurinha de avião, deu uma figurinha de carro, deu uma figurinha de asfalto, aí você tinha que usar isso na sua resposta. Então se está na figura, usa. Fica atento, porque aparece. Quando você for fazer essas 3 últimas provas, 2025, 2024, 2023, você vai ver essa figura, vai ver que tem que usar as coisinhas que tá na figura, tá bom? Essa daqui também. O pessoal foi mal, mas era uma questão tranquila. Então, é uma questão de 2024, segunda fase, que ele fala de uma janela inteligente que recebe radiação solar. Ela recebe radiação solar e aí ele separou, ó, infravermelho, visível, violeta, e você vê que tem 3 setinhas diferentes. E tem uma legenda aqui, olha só, legenda, radiação, transmissão, absorção, reflexão. Transmissão, absorção e reflexão, aí você tem que conhecer o conceito. Na resolução eu explico melhor. Transmissão, o que é absorção? É de absorver, reflexão, reflete para fora ali, né, bate e volta. E aí, se você mesmo sem conhecer os conceitos só falasse, ó, o infravermelho, ele um pouquinho, aí você fala, transmite, uma quantidade média absorve e a maior quantidade reflete. Então essa janela faz isso. Ultravioleta, vem a radiação ultravioleta, essa janela faz o quê? Ó? Não transmite nada do ultravioleta, absorve um pouquinho do ultravioleta e reflete a maior parte do ultravioleta. Só de você comentar o que está escrito aqui,
com a legenda na resposta, você já garimpa pontos, mesmo sem, putz, o que é transmissão? E as consequências disso, né? Aí tem as consequências. Essa janela inteligente, qual que é a consequência de não transmitir ultravioleta? Qual que é a consequência de refletir no infravermelho? Aí você tem que conhecer os conceitos. Mas só de você descrever, isso é o mais importante. Vou até colocar a câmera inteira aqui. Vamos colocar a câmera inteira. Só de você, então vamos lá. Só de você olhar para o infográfico, pegar as informações, putz, eu não sei fazer essa questão, Gabriel, mas muitas alternativas, vai ter o A e vai ter o B ali na segunda fase. Só de você descrever um pouco do que está do infográfico na resposta, então, por exemplo, essa questão da janela, ele fala assim, você tem que vender essa janela para um cliente. Quais as vantagens e desvantagens? Aí você fala, essa janela, ela reflete muito do infravermelho. Você sabe o que é refletir o infravermelho? Qual é a consequência disso? Você não sabe, mas você está descrevendo a janela. Por quê? Você está descrevendo o que você viu no infográfico. Então, vantagens e desvantagens de comprar essa janela inteligente. Ela reflete no infravermelho, ela não transmite no ultravioleta. E as consequências disso você não sabe. Eu vou comentar na resolução, assista a resolução que você vai ver com detalhe. Mas você tem que conseguir extrair as informações e posicionar. Adiantando aqui, né? Se a janela inteligente, ela reflete, né? Vou colocar aqui a imagem aqui de volta. Se a janela inteligente, ela reflete no infravermelho, o infravermelho está relacionado com a radiação do calor. Então, dentro dessa sala não vai esquentar tanto. Por quê? O infravermelho, ele esquenta. Se ele transmitisse muito do infravermelho, dentro dessa sala ia esquentar. Então, é uma janela que mantém conforto térmico. Qual que é a consequência de não transmitir? O que é transmitir? Transmitir é entrar aqui, ó. Qual que é a consequência dela refletir a maior parte do ultravioleta? Quem tiver aqui dentro não vai estar exposto ao raio ultravioleta, a radiação ultravioleta que vem do sol, que causa câncer de pele. Então, dentro dessa sala vai ter conforto térmico, você não vai ter doença de pele. Então, por exemplo, um motorista está com um vidro desse. Dentro do carro, ele não vai... Minha câmera travou. Nossa, deixa eu atualizar aqui. Peraí. Voltei aqui, atualizei a câmera. Então, as consequências dessa janela, pessoal. Qual que é a consequência disso, dessa descrição que você fez do infravermelho? Se ele reflete muito do infravermelho e transmite pouco, transmitir significa que ele atravessou o vidro. O infravermelho está relacionado com a radiação do calor. Então, dentro desse ambiente, se for uma casa, se for um carro, vai esquentar pouco. Por quê? Porque o vidro transmite, essa janela, esse vidro transmite pouco do infravermelho. Qual que é a consequência dele não transmitir nada do ultravioleta e refletir muito do ultravioleta? O ultravioleta está relacionado com câncer de pele. Aí tem os conceitos que você tem que conhecer. Mas só de descrever o que você vê na imagem, você já ganha ponto. Esse é o segredo da prova da Unicamp, tá? É você ganhar ponto, beleza? Mais coisas aí, vamos continuar. Essa daqui, nossa, muita gente errou essa questão do 2023, segunda fase. É uma questão que fala sobre plásticos descartados no mar, e aí processos que você pode fazer para reciclar e recuperar esse plástico no mar. E aí olha o infográfico, olha só o que você tem. Plásticos, tá vendo que tá no mar, aqui é uma figura de mar, plásticos, aí tem uma seta, ó, em solvente, tá vendo que tem um solvente, em solvente, aí tem essa cadeia aqui, ó, bolinha preta, bolinha branca, bolinha preta, bolinha branca. O que é bolinha preta, bolinha branca? Bolinha preta é carbono, bolinha branca é hidrogênio. O que é esse bolinha preta, bolinha branca? É um hidrocarboneto. Então aqui você tem um hidrocarboneto. Os plásticos são o quê? Hidrocarbonetos. Então, olha só, nada no gráfico é à toa. Olha só, garrafinha descartável aqui com símbolo de retornável, com símbolo de reciclagem, uma garrafa de amaciante, uma sacolinha plástica com símbolo ó, CH entre parênteses N. O que é isso daqui? É um hidrocarboneto, é um polímero, é uma sacolinha. E aí, em solvente, essa é a fórmula molecular de um polímero. E essa aqui, ó, bolinha preta, carbono, bolinha branca, hidrogênio. Aqui, ó, um hidrocarboneto. Aí tem uma seta, tem uma serra de serra-madeira, você conhece serra de serra-madeira, já viu? Que o pessoal usa. Só que com rutênio. O que isso aqui está mostrando? Que o rutênio, RU é rutênio, tá? É um símbolo de um elemento. O rutênio, ele atua como uma serra
para quebrar os hidrocarbonetos. Então, como que é feita essa reciclagem de plásticos jogados no mar? Tá vendo? Cada detalhezinho conta. A reciclagem desses plásticos jogados no mar, que tem esse símbolo, que tem essa representação em solvente, ele é quebrado. Ele é uma catálise. É um craqueamento, tem um símbolo na orgânica, né? Tem a quebra dessa molécula orgânica, o craqueamento com o rutênio para produzir. Uma gotinha de óleo num tambor, um avião e um carro, vai produzir caminhão? Não, vai produzir combustíveis para avião e combustíveis para caminhões. Então você pode, o que está mostrando nesse infográfico, sem ver texto, sem ver nada, só falando para você que ele fala da reciclagem de plásticos lançados ao mar. A reciclagem de plásticos ao mar permite a produção dessa reciclagem de combustíveis de aviação e de caminhões, por exemplo, carro, caminhão, como? Pelo craqueamento, pela quebra com o rutênio destes hidrocarbonetos. Tá vendo que cada coisinha tem uma informação aqui? E o fundo é um mar. Por quê? Porque isso aqui foi descartado no mar. Então isso é infográfico, gente. Não... Ó, comenta aqui. Eu vou até deixar aqui, né? Preciso da sua ajuda. Tá vendo que tô trazendo aqui um monte de informação, um monte de imagem. Preciso que você curta, se inscreva, né? Isso aí que deixa chateado. O pessoal assistir o vídeo, não se inscrever, não curtir, não comentar. Ou, se você quiser, ainda fazer um pix que tá aqui na tela. Você tá vendo que o infográfico, cada informaçãozinha, cada coisinha é relevante. E cada coisinha dessa que você descreve, tem que estar relacionado, lógico, com a alternativa, é um ponto que você vai ganhar. Então ele perguntou lá, segundo o infográfico, como é feito, para quais os usos dessa reciclagem de plásticos lançados ao mar? Os usos está na figura, produção de combustíveis para aviação e transporte por caminhões. Como que é feita? Pela quebra, você não sabe o nome craqueamento? Pela quebra, pela serra. Você pode até escrever serra, porque tem um desenho de uma serra ali serrando. Pela serra das moléculas com o rutênio. Então você saber ler, interpretar, se posicionar. O que está ali? O que você está vendo? Estou vendo uma serra quebrando um hidrocarboneto, que é carbono com hidrogênio. Se ele está quebrando, então como que é o processo? Pela quebra de hidrocarbonetos. Só coloca isso. Aí tem um nome mais certinho, que é craqueamento, que você poderia usar, talvez ganhasse uma coisinha a mais. Mas ler e interpretar figura. Infográficos. Beleza? Você tá gostando dessa aula? Deixa um comentário que eu preciso saber o que você achou, tá? Tá dando um trabalho absurdo, né? Já tô cansado, você deve estar também, mas vamos lá até o final, beleza? Continuando aqui. 2023, segunda fase. Essa daqui também eram conceitos, fórmulas avançados sobre os polifluoralquil S, agora eu esqueci o que é. Os PFAS, né? Os polifluor são moléculas orgânicas usadas em diversos produtos, como por exemplo, o que é isso daqui? Protetor solar, rímel, batom. Então são moléculas orgânicas usadas nisso daqui para dar alguma característica desejada, como por exemplo maciez, dar alguma característica desejada. Só que qual que é o problema desses PFAS, né? O texto fala isso. Ele vai dar uma característica desejada, então você vai passar a base da fulana lá. Você passou a base e ficou do jeito que você queria, a pele ficou com aquela textura que você queria. Só que qual que é o problema desses PFAS? Eles se acumulam. Eles ficam na natureza por milhares e milhões de anos e causam problemas neurológicos. Segundo a figura, então você está vendo aí, segundo a figura, quais problemas neurológicos podem ocorrer com o uso desses PFAS em cosméticos? Como que você pode se contaminar por esse cosmético? Aí você olha a figura, olho, setinha. O que é esse aqui? PFAS, então eles podem se contaminar pelo olho, eles podem contaminar pelo nariz, tá vendo aqui entrando no pulmão, e eles podem contaminar pela boca entrando na via respiratória. Então você pode contaminar pelo olho, pela cutânea, né, pela pele, você pode contaminar pela respiração, pela inalação, e você pode contaminar pela ingestão. Então, sistema respiratório, sistema digestivo, digestório, eu nunca sei qual que é. E tem mais uma seta aqui, água, tem um caminhão. O que é esse caminhão? É o caminhão de lixo. Então, quando você joga fora
os seus cosméticos e ele vai para um lixão que não tem a devida proteção, que é aquela camada aqui embaixo que impede isso, esse poluente orgânico persistente, o PFAS, que estava no seu cosmético, ele vai para o lençol freático e aí você se contamina. Como que isso aqui? O que é essa coisa azul? A azul é água. Então o PFAS ele foi para o lençol freático e contaminou seu intestino. E aí fale 4 formas de contaminação pelos poluentes eternos dos PFAS. Olho, respiração, ingestão pela boca quando você passar um batom e pela água se contaminar o lençol freático com descarte inadequado. Então tudo isso na figura. Você ganha muito ponto e aí quando chega na parte difícil da questão, que tem uma fórmula, que tem um negócio para você interpretar, lipofílico, hidrofóbico, que eu faço a resolução, aí você erra, porque aí são conceitos mais específicos. Ah, hidrofóbico não gosta de água, tal, lipofílico gosta de gordura. Ah, então se ele entra pela pele, ele é lipofílico. Aí tem essas coisas na questão. Mas você vê que é interpretação de figura. Beleza? Então, gente, se preparamos demais aqui. Fizemos uma puta revisão de leitura científica. Eu não resolvi o exercício porque eu acho zoado ficar resolvendo exercício aqui, sendo que tem tudo resolvido no canal já. Eu quis trazer para você como que essas figuras, o que você tem que extrair, o que você tem que ficar de olho, cada coisinha conta. Por quê? Porque as resoluções já tem aqui no canal. Então você vai tentar fazer, aí você vai olhar com outros olhos agora para as figuras. Lógico que eu não mostrei todas, né? Por exemplo, são 7 questões da primeira fase. Então só as 3 recentes aqui da 21. As específicas e interdisciplinares são 8, né? Então vai ter 8 de 2025, 8 de 2024, 8 de 2023, 8 de 2022. As específicas, essa resolução aqui são só as específicas de 2022. As comuns para todos os cursos, ela tá separada, você tem que olhar na playlist Unicamp. E também recomendo aí para você, né? Além dos exercícios, ver meu aulão de Química Básica. Para quem vai fazer a segunda fase da Unicamp, tem que ver esse aulão de 5 horas. É um aulão Enem, Unicamp e FUVEST. São mapas que resumem um monte de coisa, que aparece demais, de conceitos que aparece demais na segunda fase. E entra também, dá uma olhada nessas, que são as questões que sempre caem no Enem, que são revisões teóricas que eu tô fazendo. Então, tem muita sugestão aí para você, tá? Queria te agradecer de chegar aqui até o final. Vai dar tudo certo para você que fez essa revisão da Unicamp segunda fase. Muito obrigado de ter chegado aqui até o final. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo inteiro. Deixa um comentário aí o que você achou. Deixa um comentário aí o que você achou que faltou, o que precisou, se ajudou, se não ajudou para eu fazer mais. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau!